O professor da Universidade Federal de Pernambuco, Emanuel Barros, PhD em Economia, analisou o conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia. O texto expõe a intenção de um grande colapso para benefício próprio. Segundo Barros, a condução de Maia sobre o Plano Mansueto, que trata sobre equilíbrio fiscal, seria um tiro no pé, segundo ele. O Legislativo tem como objetivo ganhar tempo com a pandemia para conseguir o máximo de dinheiro possível da equipe econômica, o que quebraria o governo federal e cidadãos passariam a viver de esmolas. O professor Emanuel Barros publicou sua análise em uma rede social, por onde tem feito observações frequentes do cenário político atual no país. Vou ler o texto na íntegra aqui para vocês. Porque a proposta do Rodrigo Maia é um tiro no pé. Todos ficam especulando o que acontecerá com as contas públicas no futuro. As que estão sendo usadas hoje para socorrer emergencialmente estados e municípios durante a pandemia do coronavírus. Qual o impacto que a liberação desses recursos tem hoje sobre sua vida futura? A lei econômica é clara. Se o governo toma emprestado R$1 trilhão hoje, ele precisa reequilibrar esse valor amanhã, ou cortando gastos ou aumentando impostos. Mas a União não está cobrindo seus gastos, ela está repassando o valor adquirido aos estados e municípios, que reduzem o ICMS e o ISS, para você, cidadão, ter alguma garantia de emprego. A proposta Plano Mansueto, aprovada no Congresso, propõe que o governo federal cubra todas as reduções de ICMS e ISS dos estados e municípios durante 6 meses, não importa quanto eles gastem. Agora imagine um país formado apenas por pessoas da mesma idade, que nasceram na mesma época. Uma redução dos impostos aumentaria o poder de consumo de cada uma delas. Se elas tivessem comportamento racional, elas investiriam o excedente na poupança e no período de aumento de impostos haveria condições de manter o mesmo bem-estar. Ele não variaria. Contudo, as pessoas não têm esse comportamento racional. Viver do dinheiro do governo é viciante. As pessoas se tornam dependentes dele, querem sempre mais e transformam o Estado em o salvador da pátria. Você não precisa trabalhar, o dinheiro simplesmente vem para a sua mão e você age segundo a lei do menor esforço. Agora, imagine esse efeito com 3 gerações convivendo simultaneamente. Jovens estudantes, adultos, que é a força de trabalho, e os idosos aposentados. A redução do ICMS aumentará o bem-estar do idoso, que despoupa recebendo aposentadoria e ainda se sente mais rico com a redução do ICMS e ISS. O jovem ganha mais presentes dos seus pais e o adulto se sente aliviado durante 1 ano com a redução desses impostos, comprando mais bens de serviços e consumo. O problema é o período seguinte. O idoso faleceu no período anterior, aproveitou bastante a vida. O jovem virou adulto e começou a trabalhar. O antigo adulto virou idoso aposentado. Suponha também que o governo está proibido de reduzir salários de funcionários públicos e cortar despesas como auxílio paletó, auxílio moradia, 14º salário dos juízes, etc. O que acontece na prática? A única solução será aumentar os impostos. O adulto, que antes era jovem, passa a pagar mais impostos e os velhos, que antes eram os adultos, terá uma aposentadoria menor. Só que quando o novo adulto percebe que a carga tributária aumentou e ele se acostumou com um patamar de consumo maior, criado pela ilusão monetária, ele não aceita a redução do seu padrão de consumo. O novo idoso grita aos 4 ventos que 40% de sua aposentadoria só dá para custear os medicamentos.
Isso mesmo, o tempo traz as dificuldades financeiras, os filhos que serão os novos jovens e as doenças, cada um com seus respectivos custos. Assim, analisando o mundo na perspectiva dessas 3 gerações, observamos que todos perderam em qualidade de vida com a redução do ICMS e do ISS. É nesse ponto que afirmamos que os estados, gastando nos moldes como o deputado Rodrigo Maia sugeriu, vão fazer com que você perca a qualidade de sua vida futura, que estão sacrificando as gerações futuras. E tudo pela pandemia? Poupe-me! Não é por nada disso. A discussão do presidente Jair Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia deixou claro após a saída de Mandetta que camuflava o propósito dos deputados, que o objetivo é e sempre foi ganhar tempo com a pandemia para conseguir o máximo de dinheiro possível da equipe econômica. Além disso, você ainda vai perder o seu emprego, porque estamos numa crise e as empresas estão fechadas e elas não sabem mais quem vai consumir os seus produtos, o que equivale a dizer que viverás de esmola do governo na melhor época de tua vida. Tem certeza que vida e economia não são equivalentes? Você ainda vai continuar afirmando isso? E você aí? Qual a sua opinião sobre a análise do professor Emanuel Barros, PhD em Economia? Deixe seus comentários sobre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Clique em gostei para ajudar o canal. Inscreva-se para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado. Imagens de reprodução. Texto via opinião crítica. Edição Jornal Nova Era.